Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu trouxe uma receita que você sabia que é campeã de buscas, é uma das receitas mais populares do Brasil, torta de limão. Mas eu tenho certeza que não é aquela torta de limão que você está acostumada. Eu trouxe um recheio diferente, muito suave, fácil de fazer e eu vou te dar todas as dicas para nunca mais errar a massa de torta. E você vai poder usar essa base em qualquer receita que você criar. Bom, eu vou começar pela massa. É muito simples, a gente coloca a quantidade de farinha numa tigela. Eu recomendo você abrir um espacinho no meio da farinha, com o dedo mesmo. E nesse lugar você vai colocar o açúcar e a manteiga. Poxa, por que eu estou fazendo isso? Para a gente seguir uma sequência técnica que vai garantir a mistura perfeita dos ingredientes. E eu começo trabalhando só a manteiga e o açúcar aqui no meio. E aos pouquinhos eu vou agregando a farinha que já está aqui na lateral. Pode usar um garfo para você não melear os dedos ou você pode fazer direto na mão também, como você preferir. É importante fazer esse processo até obter uma massa que parece uma farofa bem úmida, antes de acrescentar o ovo. A gente quebra esse ovo separadamente. Diquinha rápida, gente, é sempre legal bater rapidinho a clara com a gema antes de acrescentar o ovo. E outra coisa, não coloca tudo de uma vez, porque dependendo do tamanho do ovo que você está usando ou se a farinha está um pouco mais úmida, pode ser que você nem precise do ovo inteiro, tá? E agora é só misturar até formar aquela massinha de torta bem lisa e bem homogênea. Amassei até ficar homogênea. Agora, sabia que tem uma dica que às vezes passa despercebida e pode ser que seja aí que você esteja errando? É aquele famoso pulo do gato e eu vou te contar. Você percebeu que eu amassei a massa só até ela ficar homogênea? Gente, massa de torta a gente não precisa sovar, não é massa de pão. Primeira dica, eu não amasso demais. E a segunda dica que é fundamental para você acertar uma massa de torta, ela realmente precisa descansar. E por que essa história de descansar a massa é tão importante? Sempre que a gente umedece a farinha de trigo, a gente ativa o glúten, que é a proteína do trigo. Essa proteína é muito útil quando eu estou fazendo uma massa de pão, mas no caso de uma massa doce, delicada como de uma torta, a gente não quer que isso atrapalhe, e é ela que faz a massa ficar dura. Então a dica geral para você acertar massas de torta é nunca manipular demais. E sempre que você amassar, abrir, você leva para descansar de novo, porque isso vai garantir que esse glúten não fique tão forte, tá certo? Essa é a explicação. Bom, agora uma etapa que muita gente tem medo. Como é que eu vou abrir essa massa com rolo para colocar na forma? Precisa polvilhar farinha? Não. A melhor dica é você usar um saquinho desses de congelar alimentos aberto. Na verdade, dois. Um embaixo e um em cima. Eu coloco a massa no meio, cubro com outro saquinho. E, gente, fica muito fácil, porque você vai abrir, vai ser zero sujeira, zero grude na bancada ou no rolo. Se você estiver trabalhando numa cozinha muito quente, ou num dia que está fazendo muito calor, tá difícil fazer essa etapa, volta a massa para a geladeira mais um pouquinho. Lembra que ela tem muita manteiga e a geladeira vai deixar essa massa mais firme. Vou abrindo até o tamanho da minha forma. Ó, e eu não tenho medo nenhum de manipular essa massa com o saquinho, porque ela tá protegida embaixo e em cima e ela não vai grudar. Ó, vou abrir, vou agora pegar a minha forma. Aí você mede o tamanho da forma que você está usando para ter certeza que já está suficiente. Eu sempre gosto de juntar a forma levemente. E aí, gente, a gente tira o plástico de cima, segura a massa com o plástico embaixo, coloca em cima da forma de uma vez só. E aí você vai puxando e ajustando. Não tem problema, aqui tá faltando, depois você ajusta com o dedo e vai dar tudo certo. E aqui eu corto onde tá sobrando e vou colocando onde tá faltando. Outra dica muito importante que eu já vou aproveitar para passar para vocês é que eu gosto de assar a massa congelada. Exatamente, eu não coloco feijão, papel alumínio, nada disso, porque eu acho que dá um trabalho e faz uma super bagunça. Eu estendo a massa na forma,
leva a sua forma para o congelador e deixa ela descansar já no congelador. E na hora de assar, ela sai do freezer e vai direto para o forno bem quente. Dessa forma, a massa não deforma, não escorre, não estufa e é muito mais prático de trabalhar. Experimenta fazer assim e depois me conta. Agora, como eu falei, essa massa já na forma vai descansar. Você pode deixá-la descansando na geladeira até de um dia para o outro, se de repente você está organizando a sua produção, mas lembra sempre que antes de colocar no forno, pelo menos meia hora no congelador para ela ir bem congelada para o forno e ficar perfeita. E essa técnica você vai fazer sempre que você pré-assar uma massa de torta. Nem toda torta doce você precisa pré-assar, mas se você precisar da massa pré-assada antes de colocar o recheio, faz esse processo que é um sucesso. Super importante colocá-la para assar no forno já bem quente, tá certo? Não coloca no forno frio. Bom, enquanto a minha massa está assando, quero te convidar para seguir a gente no Caras TV, Caras Brasil e no Otávia Bolos, porque vai ter muita dica, muita interação e você vai me ajudar a fazer esse programa também, me dizendo o que você tem dúvida e o que você quer que eu faça aqui, tá certo? Te espero lá. Bom, o recheio dessa torta, como eu falei no começo, eu acho que não é aquele que você está acostumado, que eu adoro, não tenho nada contra o recheio de torta tradicional, mas aqui a gente vai usar limão siciliano, creme de leite fresco, ovos e açúcar. E eu vou começar dando uma super dica, que é aquele pulo do gato que serve para qualquer receita que você precisar ralar a casca de uma fruta cítrica. Bom, a superfície da fruta, ela tem a cor e o aroma que a gente tanto gosta. Só que logo embaixo tem aquela partezinha branca do bagaço, que é extremamente amarga. Então, qual é a dica? Sempre que você for ralar a casca de uma fruta cítrica, você rala ao mesmo tempo em que você faz pressão, você movimenta a fruta. Você percebe que eu estou aqui fazendo um movimento de cima para baixo, para garantir o quê? Que eu estou pegando só a parte superficial da casca. Se você pegar o limão e ficar insistindo no mesmo lugar, você vai ralar a casca superficial e você vai pegar o bagaço. Isso vai dar um gosto amargo. Seja limão Tahiti, siciliano, laranja, enfim, qualquer fruta cítrica. Então presta atenção nessa dica. Você pressiona e gira ao mesmo tempo. A gente começa colocando as raspas de limão então, o açúcar e os ovos em uma tigela, misturo bem. Depois eu vou acrescentar o creme de leite fresco e por último o suco de limão. Para essa torta ficar com um aroma e sabor perfeito de limão, você vai usar 2 limões sicilianos com bastante suco, que vai dar mais ou menos 80 gramas de suco, e você pode espremer com o espremedor, e se você não tiver, você vai espremendo com a ajuda de uma colher até obter todo o suco do limão, e depois a gente passa numa peneira. Agora, super importante, peneirar esse suco antes de acrescentar na mistura de ovos e açúcar, tá bom? Para ter certeza que não vai nenhum carocinho. Não precisa de batedeira, é só misturar com o fouet e acrescento o creme de leite fresco que já estava separado. Tá pronto o recheio da torta. Agora é só colocar na base com a massa que já foi assada e tá fria e voltar para o forno até a torta ficar bem dourada e consistente. A torta tá pronta e agora eu vou te dar outra dica. Ela tem uma cara mais rústica e eu vou decorar só com um pouquinho de açúcar de confeiteiro. Mas fica à vontade para você colocar um merengue, chantilly, frutas vermelhas, o que você achar que vai dar o seu toque especial na sua receita. Sabe o que eu acho? Ia combinar muito com chantilly em cima. Mas eu adoro fazer isso, personalizar a receita.
Faz a sua versão da torta e depois conta pra gente como que ficou a sua, com chantilly, com merengue, com frutas. Marca o @OtávioBolos, @CarasTV, @CarasBrasil e conta pra gente como que ficou a sua torta de limão.